Bom dia! O Lucas Leiva ficou emocionado com a homenagem feita pelo Alan, novo jogador rubro-negro que foi apresentado e era sorriso de orelha a orelha. Falando também sobre o mercado da bola, o Vidal está fora do Flamengo, fim da linha para o jogador chileno, infelizmente não correspondeu às expectativas da torcida e também nem do técnico rubro-negro. E em relação ao Claudinho, a gente fez uma proposta de quase 100 milhões de reais pelo jogador. E o Zenit já negou essa proposta, eles querem um valor a mais do que isso, mesmo a gente colocando metas ali, além dos 80 milhões que a gente ofereceu. E falando sobre o Bruno Henrique, infelizmente foi constatada uma lesão no tornozelo e também no joelho do atleta. Não é uma lesão muito grave, mas ele vai ficar mais ou menos um mês de fora. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. E se quiserem ganhar uma renda legal, vocês podem se cadastrar aqui na Rappi. Vocês baixam o aplicativo da Rappi, colocam o código que está aqui na descrição, 1758342, que vocês vão ganhar R$260 nas primeiras 25 entregas para quem fizer de moto ou de carro. Não perca tempo, porque essa promoção pode acabar a qualquer momento. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E galera, vamos falar agora sobre mercado de transferência, mercado da bola. A gente sabe a situação que aconteceu ontem com o Vidal e também sobre a proposta oficial feita pelo Flamengo em relação ao Claudinho. Vamos começar pelo Vidal. O Vidal ontem foi no Ninho do Urubu e acertou ali a rescisão amigável com o time rubro-negro. Ele tinha contrato até dezembro de 2023, mas desde o dia 8 de junho, se eu não me engano, ele não participou mais de nenhuma partida, ele nem entrou mais em nenhuma partida. E ele realmente estava ali sem chances de poder atuar. Com isso, ele viu que era melhor rescindir o contrato. Era um jogador que a princípio não fazia mais parte dos planos do técnico Jorge Sampaoli, e ele agora vai se transferir para o Atlético Paranaense. A rescisão foi de uma forma amigável, Flamengo não teve que pagar multa, nem o Vidal teve que pagar multa. A gente fica triste, né, porque a maioria dos torcedores queriam ele no time do Flamengo, mas infelizmente ele não conseguiu corresponder. A sua chegada foi no meio do ano de 2022, então ele ficou praticamente um ano aqui no time rubro-negro. Ele jogou 51 partidas, fez 2 gols e conquistou 2 títulos, um da Copa do Brasil e outro da Libertadores da América. A gente deseja, lógico, uma boa carreira para ele, que ele tenha uma boa estadia lá no Atlético Paranaense. Ele vai fechar contrato até o final do ano com o time do Sul, e agora a gente fica na expectativa ali do Alan poder corresponder muito bem, porque é na mesma posição que eles jogam. Em relação ao Claudinho, segundo o Globo Esporte, o Flamengo fez uma proposta oficial para o Zenit da Rússia no valor de 15 milhões de euros. Um valor bem vultuoso, ainda mais para os padrões brasileiros, em torno ali de 80 milhões de reais, e ainda o Flamengo daria bônus por metas atingidas. Sendo que a gente sabe que os russos são difíceis de dobrar em negociações. Os russos pagaram os exatos 15 milhões de euros pela contratação dele. Então, eles não enxergam que é uma boa proposta do time do Flamengo, eles já rechaçaram qualquer negociação em relação a esses valores, e para ele vir para o time rubro-negro, a gente vai ter que gastar um dinheiro a mais. Ele na última partida saiu contundido, mas a princípio o próprio Marcos Braz falou que não preocupa, que é a mesma situação do Ayrton Lucas. Então o Flamengo está em cima ali do Claudinho, um valor bem alto, tá? Não sei se o Flamengo vai gastar em torno de 20 milhões de euros, que daria mais de 100 milhões de reais, que é mais ou menos o quanto o Zenit quer. Um jogador ali fundamental para o clube russo, mas cairia também muito bem aqui no time rubro-negro. Ele já acertou salário, tempo de contrato com o time do Flamengo. Agora a gente fica no aguardo do time russo aceitar a proposta rubro-negra, né? Uma outra proposta, já que essa de 15 milhões eles não quiseram papo. E a situação do Bruno Henrique, hein? Bem complicada aquela cena que a gente viu na partida contra o Palmeiras, onde o VAR não atuou naquele lance, né? Por muito menos, o Gabigol foi a julgamento. Foi denunciado pelo STJD por causa do pisão que ele deu no Ganso. E esse pisão, que é muito mais grave que o Luan deu no Bruno Henrique, a gente não vê nenhuma movimentação nos bastidores. Mas vamos lá para o que aconteceu com o Bruno Henrique. Ele teve, depois de exames, constataram ali que ele teve um estiramento ligamentar no joelho e também no tornozelo.
Depois de uma cena daquela, a gente acredita ali que ele teve até sorte em ter tão pouca lesão, né, naquele lance, porque foi um lance gravíssimo. Ele torceu o tornozelo e também torceu o joelho por causa daquele pisão que ele recebeu do zagueiro do Palmeiras. Diante desse cenário, a gente já sabe que não vai poder contar com ele em alguns jogos. Segundo Pedro Henrique Torres, da ESPN, ele vai ficar de 3 a 4 semanas de fora. Então, ele pode perder até mesmo o jogo ali das oitavas de final da Libertadores, o primeiro jogo contra o time do Olímpia. Ele vai fazer fisioterapia para poder tentar recuperar o mais rápido possível e a gente torce, né, para que ele, quando volte 100%, porque ele demorou muito tempo para poder entrar. E quando entrou no time do Flamengo, ele entrou voando. Parecia que ele nem tinha sofrido uma lesão tão grave quanto ele sofreu no joelho. A gente vai perder ele por pelo menos alguns jogos, né? Diante do Atlético Paranaense, na Copa do Brasil, a gente não vai poder contar com esse jogador. Também diante do Atlético Mineiro, Atlético América Mineiro também, e contra o Cuiabá, no mínimo, nesses jogos a gente não vai poder contar com o nosso Bruno Henrique, infelizmente, né? Até porque ele estava fazendo muita diferença dentro de campo e estava dando muita alegria para a nação do mais querido do Brasil. Agora uma curtinha aqui falando sobre a apresentação do Alan. Não poderia passar batido, né, a felicidade que os jogadores têm em vir para o time rubro-negro. Ainda mais no caso do Alan. Ele totalmente feliz ali, né, com um sorriso no rosto do início até o fim da coletiva, e muitos jornalistas brincaram com a situação. Falaram que tinha muitas marcas de pasta de dente querendo patrocinar o Alan, mas a verdade é a seguinte, né? Quando veste o vermelho e preto, quando o jogador sabe que vai jogar para uma nação, não adianta. Ele fica sorrindo de orelha a orelha, como foi o caso do Alan. Eu fico imaginando os torcedores do Atlético Mineiro vendo a apresentação dele, né? O cara feliz da vida, super contente e, lógico, né, com salário em dia, sem ter um clube todo endividado, como é o Atlético Mineiro. Então, é isso. O Flamengo fez a apresentação dele, ele já vai estrear na quarta-feira, pelo menos entre os relacionados. A gente não sabe se durante o jogo ele vai entrar, provavelmente entre, tá? Porque ele já está totalmente recuperado da lesão que ele teve na coluna. Ele falou sobre isso e falou, estou à disposição. Queria já até ter jogado no sábado, mas a parte do departamento médico botou ali o pé no freio, né? E ele vai ser relacionado para essa partida contra o Atlético Paranaense, partida importantíssima que o Flamengo vai jogar amanhã. Nessa apresentação também, o Marcos Braz e o Bruno Spindel falaram desse absurdo que aconteceu contra o Palmeiras, que foi esse choro, né, do técnico do Palmeiras, de dirigentes do Palmeiras ali, em relação à arbitragem, a pressão que eles botaram na arbitragem, e eles comentaram, o árbitro realmente errou, a pressão deu certo, foi até o que eu tinha falado no vídeo de ontem, né? O chororô deu certo, e infelizmente o juiz foi muito mal, não dando um pênalti, e também não revisando aquele lance onde o Bruno Henrique se lesionou em duas regiões diferentes da perna esquerda. Então, galera, é isso, só para dar uma resumida aqui, para comentar a felicidade do Alan, que homenageou o amigo Lucas Leiva, que ficou emocionado com a homenagem dele botar o mesmo número da camisa diante do fim da carreira do Lucas Leiva, devido a problemas ali em relação à saúde do próprio atleta, e a gente fica na expectativa de ver o Alan feliz também dentro de campo e correspondendo a todo esse investimento que o rubro-negro mais querido do Brasil fez nessa contratação. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!